Jorge. Então é super interessante a gente estar discutindo assuntos de pesquisa do grupo, do programa, e chegou a minha vez então, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e obrigado pela participação de todos. Eu vou comentar, discutir, conversar com vocês a respeito do tópico de pesquisa, do principal tópico de pesquisa que eu atuo no PPG, né? Então, já tenho trabalhado em redes de telecomunicações há quase 2 décadas, né? Então, muitas coisas mudaram e eu gostaria de comentar com vocês sobre essas mudanças, né? Então, já peço desculpa de antemão, eu vou ser muito técnico, né? Mas eu vou fazer um esforço enorme para não ser técnico, mas eu já sei que eu serei. Então, já deixo aqui meu pedido de desculpas. E o título já mostra que é bem técnico, né? Então, eu pretendo falar com vocês em 3 partes, né? A primeira parte é a parte dessa mudança que está acontecendo nas redes de telecomunicações, que estão saindo de uma parte mais hardware para uma parte mais software. E para isso eu vou vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essa evolução das gerações, na verdade. Por que que eu vou mostrar a perspectiva de software, né? Porque na verdade é uma tendência ao longo dessas mudanças de gerações. Depois eu vou mostrar um pouquinho sobre o que é a arquitetura 5G que está começando a ser implantada no mundo afora. E por fim eu vou comentar sobre uma das características dessa arquitetura, que é a integração com redes não celulares, né? Que a gente chama de não 3GPP, que no caso é a IoT, né? Então, o que isso significa e como é que isso funciona? Eu vou tentar fazer uma demonstração, também com o objetivo de tentar demonstrar e não ser tão técnico. Então, na metade da palestra, eu vou fazer uma demonstração com esse intuito de mostrar que, com a softwareização, a gente consegue levantar uma rede celular, o que era inimaginável há 20 anos atrás, por exemplo. Então, eu pretendo fazer uma demonstração, depois eu continuo a parte do não 3GPP. Tudo bem? Vocês estão me vendo, me escutando, vendo meus slides? Está tudo bem? Sim, tá tudo certo. Tudo certo, Cristiano. Muito obrigado. Então, vamos lá. O que tem acontecido ao longo das gerações é esses 2 primeiros itens, né? Então, se nós vamos tirar a primeira geração, né, que também tinha esse objetivo, mas era uma geração que tinha como objetivo uma conexão de voz apenas. Mas ao longo da evolução de telecomunicações, o que se almeja é aumentar a capacidade, né? Então, cada vez a gente está falando que quer transmitir mais bits por segundo e aumentar a área de cobertura, né? Então, isso por si só, no meu ponto de vista, não é motivo para a gente mudar de uma geração para outra. Então, tem que haver algo um pouco mais disruptivo para que a gente possa dizer, olha, eu vou sair de uma geração X e vou para uma geração Y. Mas esses objetivos, eles perpassam gerações, né? Então, claramente, a gente também, no 5G, quer aumentar a capacidade, quer aumentar a cobertura. Por que eu estou comentando isso? Porque tem que ter algo mais, né? Não é só capacidade de cobertura que vai fazer com que a gente tenha uma nova geração. Então, tem algumas coisas que são muito diferentes das gerações anteriores, que fazem com que a gente defina, né? O 3GPP, agora nós teremos uma nova geração. Essas gerações, elas são definidas baseados numa especificação, né, fortemente apoiado no 3GPP, né, que é um instituto regulamentador que define esses padrões. Então, tem releases, né, por exemplo, o release que é baseado na quinta geração é o release 15. Agora, no mês passado, no final do mês, saiu o release 16, né, foi finalizado o release 16. Tem alguns releases que são mais disruptivos, que caracterizam bem uma geração da outra.
E depois tem releases incrementais, para de novo, em alguns anos, ter um release mais disruptivo, e depois releases incrementais, né? Então, um dos releases que eu vou comentar bastante é o release 15, né? É esse que caracteriza muito a mudança da quarta geração para a quinta geração. E o que realmente mudou muito em relação à arquitetura da quarta geração é a softwareização, né? A arquitetura ela mudou muito, ela está muito mais aberta no contexto de telecomunicações integrando com informática, né, tecnologia da informação, para que a gente consiga suportar novas aplicações que estão começando a surgir, que estão começando a demandar novos requisitos da rede. Por exemplo, carros autônomos, por exemplo, drone, por exemplo, indústria 4.0, por exemplo, realidade aumentada, por exemplo, realidade virtual. Bom, a lista é grande, né? São aplicações que algumas ainda não existem, que começarão a surgir, e elas só surgirão se tiver infraestrutura. Então, é normal que a infraestrutura ela surja antes, para daí as aplicações começarem a surgir. Nessa perspectiva, eu não consigo ter uma única rede que consegue prover todos os tipos de aplicações, né? Então, por exemplo, se eu for pensar em saúde, eu tenho requisitos da saúde muito específicos. Se eu for pensar em carro, eu tenho requisitos muito específicos. Mas quando eu vou bater na porta de uma operadora hoje, eu peço banda, né, taxa de transmissão. Então, o modelo de negócio que está posto hoje não é muito bom para que a gente consiga atender aplicações com requisitos muito especializados. E para que a gente consiga prover esses recursos muito especializados, eu tenho que trabalhar, por exemplo, com pedaços de rede, que a gente chama de fatiamento da rede. Então, eu fatio a rede, aquele pedaço da rede, eu consigo garantir um requisito para uma determinada aplicação, para um determinado cliente. Além disso, eu tenho que trabalhar, teve um movimento na quarta geração de ida para a nuvem, né? Só que esse movimento é muito bom para eu conseguir ter um processamento mais barato, mas ele gera latência, ele aumenta a latência. Então agora tem um movimento de volta, né, que é colocar o processamento também mais próximo das antenas. Então a gente está chamando de edge computing. E tudo isso amarrado com virtualização e com softwareização na rede. E o que mais interessa é que todos esses itens aqui, eles são baseados em software, não são especificamente hardwares especializados. Isso é uma característica do que está vindo agora. Então, para que consiga se desenvolver tecnologias, quando se propôs a Release 15, né, que é baseada na quinta geração, a 3GPP definiu alguns cenários, né, alguns tipos de aplicações, basicamente 3 tipos de aplicações, né, 3 tipos de serviços, que ele chamou de mobile broadband, né, avanço do mobile broadband, massive machine type communication, né? Então muitos dispositivos, né? Aqui eu quero mais taxa de transmissão, aqui eu quero muitos dispositivos, então tá os sensores aqui, né? O IoT tá aqui, e aqui tá ultra reliable low latency communication. Então eu quero confiabilidade e eu quero baixa latência. Então eu não consigo prover uma rede que tenha tudo isso, né? Então, o que eu faço é fatiamento, né? Eu divido isso de acordo com a minha necessidade. Então, fazendo uma analogia, o cobertor é curto e eu vou puxando o cobertor para o que eu preciso atender. Dentro dessas classes de serviços, tem diferentes aplicações, né? Então, a gente imagina que vai ter carros autônomos, aplicações de seções críticas, por exemplo, voltado para a saúde, sensores para cidades inteligentes. Então, são todas essas aplicações que vão surgir muito num contexto
outdoor, né, fora dos prédios, né, ao longo da cidade, e para isso eu tenho que ter conectividade, né? Então, por exemplo, pegando como exemplo de IoT, de Internet das Coisas, o boom ainda não aconteceu, né, nas escalas que são ditas, né, exponencial, muito porque não tem conectividade todo lugar, né? Então a gente tem ainda problemas, por exemplo, eu quero colocar um sensor lá no meio do parque, tá? Tem que ter uma rede, alguma rede tem que ter, né? E essas redes têm que se convergir, né? Então é essa ideia também em relação às redes celulares, né? Então por isso também tem o movimento das redes 3GPP, das redes celulares, se conectar nas redes não celulares. Bom, nessa perspectiva, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, claro, muito superficialmente, né, para a gente tentar entender um pouquinho a evolução e depois tentar entender o contexto que a gente está atualmente. Então, lá na década de 80, a primeira geração, é a única geração que não está operante ainda. O objetivo era fazer uma rede analógica, né? Então a minha voz chegar até um outro ponto, né? Na segunda geração, o serviço que era prestado já era uma voz digitalizada, né? Então já estava trabalhando com voz digital. Na terceira geração, eu já estou trabalhando com pacotes, né? Então a voz digital e pacote de dados. E agora, mais recentemente, na quarta geração, eu estou trabalhando com redes IP, né? Então todos os nossos computadores estão na rede IP e os nossos celulares também estão na rede IP, né? O que não era nas gerações anteriores. Claramente as taxas de transmissão estão aumentando, né? Então, 4G tem algumas taxas de 200 megabits por segundo e se almeja no 5G chegar a 1 gigabit. E o que eu gostaria de discutir também com vocês é que os sistemas de telecomunicações, né, eu chamo de redes celulares móveis, eles são compostos minimamente por duas partes. Então a gente escuta muito, a gente escuta falar muito sobre o que está mais próximo da gente, que é a rede de acesso. Então esse RAN aqui significa rede de acesso à rádio. Então podem perceber que ao longo das gerações muda muito a tecnologia, muda muito o chip que está no celular da gente, né? Então, volta e meia, a gente tem celulares que tem vários chips, porque eu consigo, dependendo de onde eu estou, né, eu uso uma tecnologia ou outra tecnologia. Atualmente, a mais utilizada na quarta geração é o LTE, né? Então, ainda a gente está usando o LTE e vai utilizar por muito tempo, né? Mas se a gente for mais para o interior do estado ou até do país, a gente vai a gente vai perceber que o nosso celular está transmitindo outras siglas aqui, né? Fica aparecendo no celular. Então isso aqui essas tecnologias de uma forma ou de outra, a gente já escutou falar. O que é mais distante da gente é a rede core, né? O núcleo da rede. Só que é o núcleo da rede aonde está toda a inteligência, o núcleo da rede é onde está todo o mecanismo de funcionamento da rede. Nas primeiras gerações, né, na primeira geração e na segunda geração, até é difícil separar o que era RAM do que era core, que era núcleo da rede. Na terceira geração já houve uma separação, mas muito fraca. E o que marcou muito a quarta geração foi a definição de um core, teve até nome, que se chama EPC, né? E ele era todo voltado a IP. Então, isso é uma das marcas do 4G, né? É o Core EPC, né? Core EPC e rede LTE marcam a quarta geração. E daí aqui estão as releases que marcaram essas gerações. Claramente, não é só o release 8, depois mudou, né? Então aqui eu estava com uma nomenclatura, desculpa, aqui estava com uma nomenclatura 99 por causa do ano, e depois mudou, né? Começou a ter uma numeração crescente, baixa. A gente está na 15 agora, finalizando a 16. Mas claramente a release 9 e 10, elas também fazem parte da quarta geração. E o que é interessante aqui é o quanto que tem de penetração dessas tecnologias no mercado.
E percebam que está aumentando, né? A penetração da primeira geração no mercado foi 0%, né? Foi muito marketing da indústria, mas a penetração foi baixíssima. A segunda geração já foi relativamente grande, a terceira geração, em termos de penetração de mercado, foi um fracasso, e a quarta geração foi boa, né? Está sendo boa, né? E espera-se, almeja, que a quinta geração seja, no mínimo, igual à quarta geração para mais, né? Então, também tem a questão aí dos vendedores, né? O Brasil e a América Latina, que fique bem claro, né? São nações consumidoras, né? Então, os vendedores, eles querem vender tecnologia, obviamente, querem aumentar a penetração, né? Então, tem o custo operacional, tem o custo que é envolvido, e isso aqui mostra o quanto que a tecnologia está chegando até nós, né? E a tendência é que chegue mais, né? Então, eu sempre conto que 5 anos atrás, nem isso, eu sempre falava para minha esposa, quando tu chega em casa, usa o Wi-Fi, porque o plano de dados é mais caro, o Wi-Fi é mais barato. Hoje em dia pouco importa, né? Porque a penetração aumentou e eles já perceberam que não tem por que ficar cobrando por dados. E o modelo de negócio está mudando bastante também, e vai mudar muito para que essa penetração aumente, né? Com as cidades mais inteligentes, tudo isso a gente tá vendo essas mudanças acontecerem. Então, o 5G vai entrar, o 4G vai continuar tendo um aumento de penetração, mas ele tem que ganhar muito espaço ainda, né, em relação às nossas outras tecnologias que a gente usa convencionalmente. Em relação à evolução, então, no começo, né, nas primeiras gerações, até a quarta, basicamente, é muito difícil fazer desenvolvimento tecnológico nessa área, porque, na verdade, era muito hardware, muito especializado, muito caro, muito grande. O software que existia era de baixo nível e específico para aquele hardware, né? Isso aconteceu basicamente na primeira geração, e na segunda geração não mudou muito, né? Por exemplo, eu já uma década atrás, mais ou menos, eu já instalei esse software aqui, e, nossa, era muito difícil instalar, né? Então, a complexidade é muito difícil e, com certeza, a evolução tecnológica, ela é amarrada a isso, né? A ter esse hardware, a ter esses softwares que são super especializados e a tecnologia muito proprietária. Com o aumento da complexidade na terceira geração, claramente o software começou a ter mais importância, é inevitável pela complexidade da rede, começou a aumentar, começou a ficar mais complexo. Mas quem deteve esse conhecimento eram as empresas, né? Então, começou a se desenvolver mais softwares, mas ainda muito no modelo proprietário e de domínio específico para aquele hardware. Então, só aumentei a quantidade de software, mas o modelo de negócio basicamente continua o mesmo. Então, a quantidade de softwares, de projetos open source, onde a gente poderia desenvolver soluções, continua sendo muito amarrado. Então, percebam que isso é uma característica dessas gerações, né? E na quarta geração, com o surgimento da virtualização, que é da minha geração, né? Então, isso começou a mudar, né? Então, começaram a surgir softwares em todas as partes do sistema, né? Tanto na RAM quanto no Core, e esse software já virtualizado, essa rede já softwareizada, então, chegou a um momento que as detentoras desse conhecimento já não detinham mais tanto conhecimento, né? Esse conhecimento já acabou transbordando aquelas empresas que detinham o conhecimento unicamente. Então, isso é uma evolução, né? Inclusive, isso a gente pode pensar num contexto da briga política entre nações, por exemplo. E, claramente, surgem outros problemas, né? Então, se eu estou desenvolvendo um software e você está desenvolvendo um software, esse software tem que ser interoperável, né? Então, claramente, essa evolução, essa grande explosão de softwares, ela claramente também gera problemas. Mas são problemas que a gente vai evoluindo e vai desenvolvendo. Por exemplo, essa questão de interoperabilidade, tanto
tanto na RAM quanto na RAM Core ou no Core, hoje em dia ela chama muita atenção de empresas que jamais seriam tópicos, investiriam nessa área no desenvolvimento como estão fazendo hoje. Existe uma aliança de empresas nessa questão de interoperabilidade, basicamente na RAM, que se chama ORAN, Open RAM, e quem é o mantenedor dessa aliança é o Facebook. Então, assim, claramente o modelo de negócio mudou. Claramente as empresas, as gigantes de TI, estão entrando nesse negócio. O que há uma década atrás, 15 anos atrás, não era imaginável, não se pensava isso. Então, TI e telecom estão se unindo, né? Conceitualmente, elas precisam uma da outra. Então, e isso é por causa do software, né? Então, claramente surgiram iniciativas open source. Aqui a mais forte é o Open Air Interface, onde tem empresas que começam a desenvolver, por exemplo, protocolos de interoperabilidade ou outros softwares que investem nesse laboratório de open source. E depois começam a desenvolver soluções dentro das suas empresas. Então, hoje o mundo está muito mais aberto para esse desenvolvimento tecnológico do que era nas gerações passadas. Isso é excelente para nós que trabalha com pesquisa e que pesquisa nessa área. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, factível fazer pesquisa do que há 2 décadas atrás, por exemplo. Eu tenho ferramentas para desenvolver soluções, né? Essas ferramentas ainda têm uma dificuldade, ainda estão em desenvolvimento, com certeza, né? ainda tem muito chão para percorrer, mas eu vejo isso como oportunidade, né? Principalmente porque sou pesquisador. Então, eu vou comentar, tentando não ser muito técnico, mas basicamente aqui ó, eu tenho duas partes, né? Então, eu tenho a RAM, né? Então, nós estamos nos celulares aqui, né? E eu tenho sempre um celular, eu tenho uma antena, né? Que se chama Node B. Isso aqui, minimamente, compõe uma rede de acesso. E o core tem N outros elementos que antigamente era uma coisa só e hoje são caixas, né? A gente não precisa nem entrar muito em detalhes nessas caixas, mas eu tenho uma base de dados para que a minha informação fique armazenada. Então, pegando como exemplo, tentando não ser técnico, aquele caso da Marielle, né? Demorou muito para encontrar o quem atirou, né? Mas se percebeu lá numa imagem que em algum momento a pessoa recebeu uma ligação, ou ligou. Aquele momento foi registrado uma informação nessa base de dados aqui. Então, se eu souber qual é a herb, eu sabia a posição daquele carro, eu consigo ver quais são as ligações que aconteceram naquele momento. Aquele telefone é um suspeito, né? É um dos suspeitos. Então, basta eu associar aquele momento com aquela herb, quem ligou, eu não vou ter erro, né? Claro que eu fazer todo esse mapeamento dentro do meu sistema de TI da empresa telecom requer um pouco de tempo. E daí a população não entendia por que estava demorando tanto tempo para se encontrar o suspeito, né? Mas foi uma rastreabilidade da rede de telecomunicações que encontrou lá o cara que estava dentro do carro. E daí eu tenho aqui um componente que é responsável pela entidade de mobilidade e gerenciamento, e eu tenho dois gateways, um gateway que é responsável pela conectar com a RAM e outro que é conectado com a internet. Então, o meu celular se conecta com a internet. O que interessa aqui é que na 4ª geração eu tenho esses elementos, né? São softwares, são elementos de TI. Só que ainda são muito num contexto monolítico, num contexto ainda muito supercomputadores. No momento, por exemplo, as empresas, as operadoras têm isso aqui em super data centers, que está diminuindo cada vez mais também pela evolução da miniaturização dos computadores, mas ainda eu preciso de recursos computacionais enormes, né? Com essa arquitetura, eu não posso pensar em colocar, por exemplo, uma rede de telefonia na minha empresa, porque eu vou gastar um recurso computacional e um valor financeiro enorme.
né? Então, isso eu não consigo fazer coisas que eu gostaria de fazer, e daí por isso surgem novas arquiteturas. O que se discute bastante é a evolução do 5G, mas 5G, o que é, né? Na verdade, tem várias configurações possíveis do 5G, né? E a gente vai demorar alguns anos para implementar o 5G, né? Então, aqui tem essa tabela que eu acho que é interessante, que está classificada, na verdade, aqui as colunas aqui, elas representam a RAN, né? Então, aqui tem o LTE, que é o que a gente usa hoje, e a próxima geração do rádio, eu não gostei muito desse nome, mas tudo bem, se chama New Radio, né? Então, o LTE vai ser substituído, digamos assim, por uma nova tecnologia que deram o nome de New Radio. Eu não gostei porque sempre é novo, né? Então, como é que vai ser o próximo? E daí tem combinações, ó, LTE com o New Radio, ou depois, futuramente, o New Radio com LTE. E aqui no Core, nas duas linhas, tem o Core da quarta geração, que é o EPC, e o Core da quinta geração. E tem algumas combinações, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, hoje a gente está usando isso aqui, né? Quarta geração. Mas percebam que eu tenho várias opções para implementar a quinta geração. Por exemplo, quando foi a primeira implementação do 5G lá na Coreia, o que eles implementaram foi um New Radio, essa opção aqui, a 3, né? Essa opção aqui com o core antigo, né? Então, até foi questionado, tá, mas não é 100% LTE. Bom, para ser 100% LTE, eu tenho que ter a RAM e o core, né? E isso vai evoluir gradativamente, né? Então, são várias opções de configurações, né? O que vai acontecer no meu ponto de vista originalmente? Bom, primeiro vai acontecer algumas vendas, né, como aconteceu no 4G, que eles colocam 2, 3 features nas redes atuais, features que eles sabem que é da nova geração, e eles continuam vendendo o rádio antigo. Isso é do jogo, não tem que mudar. Mas depois vai começar a surgir essa opção aqui de pequenas antenas, né, que já tem, inclusive, algumas para venda, e o Core continuando 4G. E depois vai migrando, à medida que vai se pagando, né, que o custo vai se pagando, vai se melhorando e vai se chegando ao um full 5G. Então, basicamente, eu tenho duas arquiteturas, né? O que a gente chama de no standalone, né? Não 100% 5G, e standalone, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma rede, um core, que é o New Generation RAN, né? Então é o que eu tenho de 5G, o que a gente está próximo da gente, então a gente acha que é tudo 5G, mas lá no core é a mesma coisa, né? Não mudou, né? E posteriormente vai ter essa rede, essa RAN 5G, e depois o core novo, né? A gente chama esse core, que é o que é interessante, eu gostaria de comentar com vocês, esse novo core, ele é SBA. O que é SBA? É uma arquitetura baseada em serviço. Isso é TI, né? Isso aqui é microserviços. Isso aqui tu pode pensar em todas as tecnologias que estão sendo usadas em tecnologia de informação, é o que vai ser colocado aqui. Então percebam que a maioria das caixinhas aqui, eu não vou explicar cada uma delas para não ser técnico, mas cada uma dessas caixinhas aqui são funções, né? E aqui não, aqui são servidores, né? Monstros, né? Então agora eu estou trabalhando com uma arquitetura voltada para serviço, e isso caracteriza muito a nova geração, né? Uma arquitetura baseada em serviço, e não uma arquitetura baseada em dados dos usuários apenas, né? Isso é difícil comentar na grande mídia, né? Mas essa é a grande diferença, né? E daí por que eu vejo isso com super bons olhos? Porque são oportunidades, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um país que tem muitas dificuldades de desenvolver hardwares, né? Não é só o Brasil, né? É difícil, né? Mas a gente é muito bom em desenvolver software, né? Então, as oportunidades que a gente tem de desenvolver softwares neste nível aqui é imensa, é muito boa, né? Então, a gente pode aproveitar isso. Na verdade,
Na verdade, eu vejo que o Brasil não está aproveitando isso, né? Porque a gente não está explorando tanto isso como poderia, né? E daí aqui só para mostrar, né? Então eu tenho toda uma arquitetura baseada em serviço, daí aqui percebam que as conexões entre essas caixas aqui, que eu não vou entrar no mérito, elas são APIs HTTP JSON. E se tu for pensar lá no engenheiro de telecom que se formou em engenharia de telecom, isso aqui é bem disruptivo, super disruptivo, né? Isso aqui é de TI, né? Então, percebam que as coisas estão se fundindo, né? As coisas estão mudando muito fortemente, né? Claro, numa perspectiva de core para RAM, não da RAM para o core, porque eu tenho todo o legado, né? A gente está falando de uma economia muito grande. Então, obviamente, esse legado que existe na RAM, eu não posso desconsiderar. Então, sempre é do core para a RAM essas evoluções. E aqui é bem rapidinho, né? Então, aqui, como é que eu vou comunicar essas caixas, né? Caixa A, caixa B, caixa C. Eu estou comunicando com uma interface baseada em serviço usando o REST, né? Então, assim, é TI, né? Então, eu tenho que me preocupar agora com o desenvolvimento de tecnologias e eu tenho que contratar pessoas de TI, né, que consigam também entender. Claro que a pessoa só de TI, ela não entende a tecnologia de telecom. Então, eu tenho que fazer essa integração entre os profissionais de telecom e os profissionais de TI. Esse é o momento que a gente está vivendo. Essa é a oportunidade que se põe, ou, ao contrário, infelizmente, se a pessoa não se adapta a isso, ela pode perder mercado, né? Mas é isso que se impõe, essa é a discussão que eu acho que é super relevante para a gente debater como sociedade. E percebam, eu não estou mais trabalhando num contexto de stateful, eu não estou mais trabalhando num contexto de soluções monolíticas, eu estou trabalhando em soluções num contexto de microserviços, né? E isso é uma tendência que não tem volta, né? E as grandes empresas estão entrando nisso. Eu vou fazer uma demonstração bem rapidinha, só para mostrar que agora eu consigo levantar uma rede, né? Eu consigo levantar uma rede e conectar um celular muito facilmente, né? Então, essa demonstração, ela tá levantando uma rede 4G, né? Uma RAM LTE e o Core 5G. Né? Então, eu estou pegando o Core novo, mínimo, e estou pegando uma RAM antiga. E eu estou botando tudo isso em container, estou colocando tudo isso em Docker. Então, eu estou usando um rádiozinho genérico, né, só para eu conseguir irradiar o sinal, mas é um rádio de pouca potência, né, ele não vai irradiar, não vai irradiar muito distante, então é só no sentido laboratorial, mas para eu pegar esse rádio e irradiar para um contexto maior, é uma questão de ter um rádio com uma potência maior. Eu tenho um celular, esse celular, eu tenho que ter um SIM card, né? Então a gente comprou um SIM card e a gente gravou as nossas credenciais para esse celular se conectar na nossa rede. E eu tenho um container que ele faz parte da RAM. Então esse container junto com esse rádio, ele forma a RAM 4G. E todos os outros containers, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco containers e mais três auxiliares, são containers que eu levanto num mini PC com 4 GB de memória e pouco espaço em disco. Claro, quando tá, mas eu preciso mais usuários, se eu precisar mais usuário, daí eu, claro, tenho que expandir esse hardware. Mas eu consigo levantar todo o sistema com essa solução mínima. E eu vou usar dois softwares livres. O da RAM aqui é um software open source que foi desenvolvido por estudantes de doutorado do Trinity College Dublin, e eles criaram uma startup para isso. E é isso que eu acho que o Brasil está perdendo oportunidade, né? A gente está muito voltado a criar startups para as aplicações, mas não para também esse contexto que está surgindo novo, para ganhar mercado, para ganhar volume. E um outro software desenvolvido na Tailândia, que é Free5G Core. Eu só vou acessar aqui uma máquina, e é bem rapidinho, é só para mostrar que eu consigo.
Então, aqui é só para mostrar que eu consigo levantar isso de uma forma bem tranquila. Então, eu acessei uma máquina usando o Google Remote Desktop, né? E eu vou usar Docker. Primeiro eu vou levantar o banco de dados. Podia ter levantado já. E depois eu vou levantar os serviços. Então, eu estou levantando um serviço de cada vez, né? Então, eu estou simplesmente levantando os serviços. E rapidinho eu levantei uma rede. Ó. Então, temos uma rede celular up, né? Super rápido. Claro que eu estou com um celular, né? Então, aqui eu tô usando esse aplicativo aqui que se chama STF, que é para eu desenvolver em aplicativos e acessar o aplicativo remoto, não tem nada a ver com telecom, é para desenvolvimento em Android. Então, eu simplesmente estou acessando, estou usando esse servidorzinho aqui, ele trabalha na porta 7100, então eu consigo acessar o celular. Eu coloquei ele em modo avião, eu vou tirar ele do modo avião. E percebam que ele vai se conectar numa rede 4G, ó. Então, se eu for ver que rede é essa aqui, lá nas configurações, ó, ele está levantando aquele projeto Free 5G Core. Então, esse celular se conectou na minha rede que eu levantei. Então, ele está conectado na minha rede. Eu não vou mostrar o SIM-card, os dados do SIM-card, por uma questão de tempo, tá? Eu só quero mostrar que eu consigo levantar a rede rapidamente. Aqui ele está pegando o mesmo IP da InnodeB, porque nós não configuramos um DNS, eu só vou, bem rapidinho, botar ele em modo avião para o Docker dar um IP diferente da InnodeB. Deve ter dado já. E agora ele pegou um IP, ó. Então o meu celular, esse celular que eu estou usando aqui, está se conectando à InnodeB, né, a rede, né, a RAM, que está se conectando à internet. Então agora eu estou na internet, eu faço o que eu quiser, né? Então posso dar um ping aqui, posso acessar YouTube, tô numa rede com um Core 5G. Eu estou numa RAM 4G e num Core 5G. Então agora faço qualquer coisa, né? Se eu quiser brincar e acessar YouTube, faço o que eu quiser, né? Então agora o meu celular está conectado e ele passa pelo um Core 5G. O interessante nessa demonstração é que eu consigo levantar uma rede facilmente, né? Eu consigo trabalhar, eu consigo desenvolver soluções, algo que eu não conseguia nas outras gerações, porque eu tinha hardwares especializados e softwares especializados. Agora não, agora estamos numa geração com uma perspectiva softwareizada. Nesse contexto, o core, ele também, a rede também, ela está se conectando a uma rede não 3GPP. Então tem um componente, o único componente que eu vou explicar aqui se chama N3IWF, No 3GPP Interwork Function. É um componente que ele faz ancoragem para uma rede que ele chama de não confiável para uma rede confiável. Essa rede que está ao meu celular, o exemplo que eu dei antes, é uma rede confiável, é uma rede celular. Agora, uma rede IoT é uma rede não confiável, não é uma rede celular. Sei lá que rede é essa, né? Então, eu tenho a possibilidade no Release 15, no 5G, né? Eu estou associando o Release 15 ao 5G, né? Então, eu tenho a possibilidade de utilizar esse componente para conectar o Core 4G. Isso significa que o 3GPP está olhando assim, olha, IoT, redes de cidades inteligentes, todo esse movimento, nós não vamos conseguir dar conta da conectividade só com as tecnologias IoT com espectro licenciado, por exemplo, Narrowband IoT. Então, por exemplo, tem muitas tecnologias com espectro não licenciado que estão surgindo, estão ganhando mercado, e nós não estamos considerando isso. Então, agora existe uma possibilidade de conexão dessas redes para uma rede celular. Então, por exemplo, né, estou numa fazenda
onde eu distribuo o sinal via uma rede LoRa, só que para eu conectar essa rede LoRa na internet, eu uso uma rede celular, né, por exemplo. Né? Assim, eu posso ter vários exemplos de permitir conectividade em longas distâncias. O Brasil tem uma aplicabilidade enorme para isso, né? Então, existe muita potencial. Nas grandes cidades também, né? Eu quero colocar sensor em tudo que é lugar, eu tenho que ter uma conexão, né? Aquele sensor tem que comunicar, né? Claro que esse gateway é mais fácil de conectar na grande cidade do que no interior, né? Então, essa possibilidade também é nova. Como é que eu faço, né? Então, eu preciso de um dispositivo que tenha IP, né? Então, a rede celular, ela não conhece os dispositivos, né? Quando eu estou no Wi-Fi, eu faço um túnel do meu celular, porque esse celular tem um IP. Então, eu faço túneis e eu garanto o que não era confiável, eu tunelo para a minha rede confiável, né? Então, eu crio túneis, né? Eu não vou entrar casos específicos sobre esses túneis aqui, é algo também que a gente está investigando e estudando bastante. E o que eu tenho hoje, por exemplo, como caso de uso, é uma rede LoRaWAN, né? Então, por definição, essa rede ela pode funcionar independentemente. Então, eu tenho sensores para diferentes aplicações, eu tenho os gateways, né? Que esse gateway aqui eu posso associar com esse aqui, né? Então, eu tenho N gateways e eu tenho dois servidores, o servidor de rede e o servidor de aplicação. Ele tem toda uma questão de segurança, duas chaves criptográficas, mas eu posso conectar esse gateway não por cabo, por exemplo, que nem aqui, eu posso fazer com que essa conexão seja via rede celular. Eu posso colocar esses servidores na nuvem, na cloud, ou eu posso ter uma operadora que provê esse serviço internamente também. Então, são planos de negócios diferentes para essas aplicações. O que a gente fez também, eu não vou mostrar porque está acabando o meu tempo, o Rig me deu 40 minutos e eu já estourei 3, num evento que a gente fez um tutorial, a gente também mostrou, né? Então tá aqui aquele equipamento que é o SRP, né? Que representa a RAM, é esse cara aqui, esse branquinho aqui. Aqui está o nosso mini PC. Aqui está um sensor, né? Que fica gerando bits, né? Dados sintéticos, né? Mas eu poderia colocar um atuador ali para ele pegar qualquer coisa. E aqui está o gateway, né? Esse aqui é um mini gateway, né? Em hardware. E esse mini gateway está conectando ao celular, que se conecta à antena, que se conecta à internet, né? Essa conexão aqui, a gente não está usando esse componente N13WF, mas hoje a gente já implementou esse componente e já está fazendo testes justamente com esse componente já containerizado, tornando isso transparente. Então, a nossa ideia agora é tirar esses dois, é tirar o SRP e esse celular e colocar o nosso componente que a gente desenvolveu. Essa é a grande vantagem de ter uma solução softwareizada, porque a gente consegue desenvolver soluções, a gente consegue avançar as pesquisas e, na verdade, ajudar o desenvolvimento tecnológico, porque a gente tem soluções abertas, né? Essa é a grande vantagem. Eu deixo aqui o tutorial, né, e também o vídeo onde está apresentando aqui, então, por uma questão de tempo, eu não vou fazer uma outra demonstração. Então, só para finalizar, eu acredito, né, a gente acredita que a gente está só começando, né, só começando, tem muita coisa para desenvolver. Existe uma dificuldade bem grande que é juntar conhecimentos de TI com telecom, né? Então essa interdisciplinaridade ela tem que ser trabalhada muito, mas existem oportunidades enormes e a gente acredita que a gente tem que trazer essas comunidades com a gente, né? Então fazer desenvolvimento, fazer pesquisa e por isso os programas, né? Por isso o nosso programa de mestrado, então por isso tudo faz sentido a gente desenvolver essas soluções e ajudar no seu desenvolvimento tecnológico. Tem algumas coisas que estão sendo promissoras para o próximo, né? O que vem além da 5 geração, né? O release 15 já foi finalizado, então o 15 propõe muitas coisas
com redes orientadas a dados, né? Então tem esse componente aqui que foi finalizado agora no Release 16, que é Data Science, né? Então, como a gente vai analisar os dados gerados nessa rede, desenvolver redes verticais, que a gente chama, né? Então, uma das coisas que eu estou apostando muito é que as redes de telecom, elas vão estar associadas às nossas redes privadas, né? Não faz sentido a gente ter esse monte de Wi-Fi que a gente tem por aí. Eu acredito que vai começar a surgir redes que a gente chama de NPN, que são redes que a gente chama de privadas, porque as públicas são as das operadoras. Então, cada vez mais a gente vai acabar não precisando do nosso Wi-Fi, mas o Wi-Fi vai estar integrado, de fato, né? Segurança sempre é um ponto importante, porque eu acabo usando muito túnel, eu acabo usando muito conectando tecnologias, isso acaba gerando vulnerabilidade, ou também acaba gerando sobrecarga na rede, então eu tenho que me preocupar com isso. E novas soluções, né, que 5G é um mundo de coisas, né, então tem várias coisas que eu nem toquei, por exemplo, satélite, por exemplo, drones, por exemplo, compartilhamento do espectro, isso tudo é um mundo de coisas. Então, isso também é uma outra coisa importante, né? Quando a gente começa a falar sobre 5G, é muito importante a gente se entender, né? Tá? Porque eu posso falar 5G sobre legislação de uma nação, posso falar sobre 5G sobre instalação de antenas, né? Eu posso falar sobre 5G sobre softwareização, que nem eu estou falando aqui. E daí, por fim, a gente está com uma iniciativa, começando uma iniciativa que a gente está chamando de My5G, que a gente olhando esses softwares open source, a gente vê que tem muitas coisas boas, mas não tem uma coisa que eu consiga usar facilmente, né? É muito difícil. É normal, né? Quando a gente começa a desenvolver softwares, as primeiras versões é difícil, não é amigável, é complexo, né? Então, o que a gente quer fazer a minha rede 5G, eu quero instalar a minha rede 5G. Fazendo uma analogia, que nem o meu Wi-Fi, hoje em dia é fácil instalar um Wi-Fi. Quem sabe daqui 10 anos seja fácil instalar a sua rede celular. Eu acredito nisso. Então a gente está desenvolvendo o My 5G, que vem de modular e easy, né? Fácil e modular. Por que modular? Porque eu tenho N coisas para fazer, né? Então aqui eu estou colocando algumas opções, né? Então eu posso trabalhar com a InnoDB, eu posso trabalhar com o LoRa, eu posso trabalhar com Wi-Fi, conectando com o Core ou não, posso fazer simulação ou não, pode ser com hardware ou com virtualização ou com container. Então tudo isso aqui são opções e a gente vai tá fazendo modular, né? A gente tem já um repositório, não está público, porque a gente está organizando tudo ainda, né? A princípio é para ser lançado nesse semestre, mas a gente está tentando fazer isso bem organizado, né? Fazendo uma engenharia de software bem feita para a gente também poder gerenciar depois. Mas a nossa iniciativa é essa, então tem muita coisa que a gente está fazendo e a gente está numa fase agora de difundir essas informações. Então, inicialmente, no final do mês passado, a gente fez esse tutorial, né, essa demonstração que eu fiz agora, bem resumidinha. Ela teve 6 demonstrações num tutorial que a gente apresentou num congresso que se chama NetSoft, que é justamente essa softwareização da telecom. A gente aprovou 2 minicursos aqui no Brasil, infelizmente por causa da pandemia nenhum aconteceu, vão acontecer no final do ano, porque foi shiftado, né? Um do SBRC e um do SBRT, né? Então a gente está tentando pegar a comunidade tanto de rede quanto de telecom e mostrar essas perspectivas para essas duas comunidades. E isso está dando certo, né? Então a gente já está sendo convidado para conversar sobre possibilidades de trabalhar junto, por exemplo. Não sei se foi semana passada ou retrasada, eu fiz uma palestra na Fraunhofer e agora tem essa palestra aqui, então a gente está começando a difundir essa perspectiva de software e de desenvolvimento. Desculpa, Ri, acabei consumindo um pouquinho mais dos 40 minutos, mas o que eu tinha para comentar e mostrar para vocês brevemente, super brevemente, era isso e fico à disposição das perguntas e comentários. Muito obrigado novamente. Obrigado, Cristiano, pela excelente palestra. Então, aí mostra, enfim, claramente um branch aí, um braço de trabalho, um braço de pesquisa muito forte do nosso PPG.
Então, assim, eu tenho aqui assim que a gente tem tempo para uma ou duas perguntas. Então, para aqueles que gostariam de perguntar, ou coloquem no chat ou abram os seus microfones e façam a pergunta aí adequadamente para o Cristiano. Enfim, esse é o momento. Enfim, quem gostaria de fazer alguma pergunta para o Cristiano? Humberto levantou a mão, assim, tenha bondade, Humberto. Primeiramente, boa noite e muito obrigado pela palestra, foi um compartilhamento excelente. Obrigado, professor, obrigado. O professor Cristiano eu conheço, o outro professor eu não conheço, desculpa. Mas a respeito do 5G e toda essa questão de microserviços que tu estavas comentando ali, toda essa parte que foi destinada, vamos assim dizer, para aplicações de software que tu pode trabalhar exatamente nisso, né, em ter aplicações ali. Será que é isso a que se deve todo esse, vamos assim dizer, talvez preconceito que o pessoal tem colocado em cima, mais no âmbito internacional mesmo, né, em relação ao 5G, que pode estar sendo aplicado no mercado por toda essa conta de China e tudo mais? Eu sei que isso tudo acaba sendo um burburinho meio maluco, assim, por causa da política internacional mesmo, né? Mas até que ponto, tecnicamente, a gente deve imaginar que isso é ruim ou não, ou enfim, qual que é a tua visão? Eu acredito que a visão técnica nesse assunto é a melhor coisa que a gente pode ter nesse momento, né? Tá. Eu sou bem cético. Assim, claro que desenvolvimento tecnológico, novas mudanças, novos paradigmas, por exemplo, a mudança de um paradigma monolítico por um paradigma microserviço, claramente vai gerar bugs, claramente vai gerar problemas, né? Mas isso faz parte do desenvolvimento tecnológico. O que está acontecendo mundialmente são dois países protecionistas, né? Então são duas nações que protegem essas empresas e elas estão tentando flertear com as ferramentas que elas têm na mão, no meu ponto de vista, né? De uma forma talvez não tão nobre assim, mas é muito política internacional, né? Em termos de, por exemplo, vou dar um exemplo. Qual a probabilidade de vocês acreditarem que a Microsoft sabe quantas videoconferências a Unicinos faz por mês no Teams? Isso é estatística da empresa, né? Então, obviamente, as empresas elas têm o seu contability para saber se o produto tá bom, tá ruim, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu computador, ele é um Mac. Claramente, eu mando mensagens para a Apple, aceitando ou não, né? Em relação a bugs que aconteceram, problemas que aconteceram, atualizações que aconteceram. Isso é uma coisa, né? Agora, fechar mercado é outra, né? Então há uma briga política internacional muito grande que assim perpassa a parte técnica, né, com certeza, e pode perceber que muito tempo um ano atrás se discutia sobre 5G, agora está discutindo a mesma coisa no contexto de um aplicativo social, né? Eu não sei o nome. Então, assim, são dois países protecionistas, né? Como? TikTok. TikTok, é isso aí. Então, assim, o problema é o mesmo, né? Então, perpassa, né? A questão é por que a nação brasileira também não protege as suas empresas? Talvez essa pergunta seja mais interessante para nós brasileiros, né? Ou investe, né? Então, existem muitas situações onde a gente está num mundo colonialista ainda, né? Onde as empresas vêm aqui, vendem seus produtos, atuais ou não, as operadoras vêm aqui, ganham seu faturamento e mandam o dinheiro para fora. E por que o governo não protege ou não ajuda o desenvolvimento tecnológico, né? Então, é uma questão de liberalismo ou não. Então, acho que perpassa a parte técnica, né? A tua, só tentando responder mais a parte... eu não me preocupo muito com essa questão de segurança ou de desenvolvimento. Eu acho que é normal. Toda tecnologia que se desenvolve vai ter bugs, né? Eu acho que é normal. Todas as empresas vão ter contability normal. Eu não acho que
isso seja um problema. Eu acho que é muito... se utiliza em prol de outras coisas, né? Mas é a minha opinião bem pessoal. Senhores, agora no meu relógio que são 19 horas e 26 minutos. Eu, enfim, tenho aula às 19h30, Cristiano. Enfim, se a gente tem mais alguma questão, enfim, alguma pergunta, de repente, assim, um hint, alguma questão, assim, que o Cristiano consiga responder, debate pronto. O Fábio, tenha bondade, Fábio. Boa noite, pessoal. Parabéns pela apresentação. Professor Rick, obrigado pelo convite, saudade de vocês aí. É bem rapidinho. Que cenário o senhor enxerga aí para o meio acadêmico e tecnológico relacionados ao 5G? Que oportunidades a gente está deixando de aproveitar nesse momento de transição nas áreas de pesquisa e desenvolvimento? Eu acho que a gente está tentando fazer o máximo, né? Então, por exemplo, esse projeto aqui é a esperança que nunca morre, né? Então, tipo, a gente está investindo, está fazendo a nossa parte, mas a falta de investimento financeiro do governo dificulta muito a aceleração, né? Então, por exemplo, enquanto que um colega pesquisador na Coreia tem 30 alunos trabalhando com bolsa integral, eu não tenho nenhum, né? Então, é isso que complica a competitividade, né? E tecnologia é competitividade, né? Então, por exemplo, por que nós estamos desenvolvendo este elemento aqui? Porque tem um contexto nacional bastante interessante, mas por que a gente não está desenvolvendo outras questões mais core, né? Porque não tem mão de obra, porque é difícil, né? Então, assim, possibilidade de desenvolvimento são enormes. Por que a gente não tem... A pergunta que eu faço é por que a gente não tem empresas que desenvolvem isso nacionalmente, né? Porque falta geração de mão de obra, falta investimento maciço, é muito mais questão que foge a minha alçada, né? Eu quero ser um pesquisador, eu não quero ser um político, né? Mas a gente sente, né? A gente sente que falta, a gente é muito bom, mas a gente é muito pouco, né? Muito pouco recurso, né? Pessoal, enfim, é que assim, o papo tá bom, e eu mesmo vou ter que deixar vocês aqui, o Cristiano pode continuar aqui na sala, certo? Enfim, como coordenador do PPGCA, eu fico muito orgulhoso de ter o colega Cristiano aqui, enfim, no nosso grupo. O nosso PPG em particular vem crescendo aí, posso colocar muito tranquilamente, exponencialmente aí nos últimos anos, certo? Então, uma bela palestra, mostra aí um belo, enfim, rumo aí de pesquisa que a gente vem crescendo forte, certo? Parabéns, Cristiano, pela condução da pesquisa, pela condução do grupo. Agradeço a todos que participaram dessa palestra. Então, a gente está fazendo aí um ciclo de palestras dos professores do PPGCA, certo? Então, muito obrigado. Tem algumas palavras finais aí, Cristiano? Não, obrigado, eu que agradeço. Eu acho que esse ciclo de palestras é excelente. Rig, eu não tenho aula hoje, então se alguém quiser perguntar, eu fico aqui, não tem problema. Então, Muito obrigado pela oportunidade. vou me ausentar aqui, certo, Cristiano? Enfim, vou fazer aqui bom. uma atitude um pouco deselegante, né? Mas eu deixo você aí na sala aí com os demais convidados, então. Um abraço para todos, pessoal. Boa aula, Rig, brigadão. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal,